Bem dizia o nosso filósofo Epiteto: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você é o que importa. E é sobre isso que nós estamos falando. Que bom! Hoje nós vamos conversar sobre um tema fundamental, que são os pensamentos automáticos, né? Falar sobre esse sintoma é fundamental para nós podermos compreender onde se concentram as nossas emoções e quais são as crenças que sustentam essas emoções. Desde muito cedo na nossa vida, não sei se você tem percebido, que nós aprendemos a reagir automaticamente a certas situações, né? Esses pensamentos automáticos, eles surgem assim, sem que a gente possa perceber, automaticamente. E podem até influenciar fortemente nossas emoções e os nossos comportamentos. Nós falamos anteriormente que nós pensamos, sentimos e nos comportamos. Então aquilo que eu penso vai gerar um comportamento em mim e vai gerar também um sentimento sobre esse pensamento. Especialmente nesse caso, as profissões que elas exigem atendimento diretamente e diariamente com o público. A gente pode citar professores, profissionais da educação, né? Nós podemos citar profissionais da saúde pública, de segurança pública, os vendedores de shopping, dentre outros. Nessas profissões especificamente, esses pensamentos automáticos, eles se tornam até uma armadilha para o desenvolvimento e o seu progresso profissional. Muitas vezes, esses pensamentos eles são negativos, são repetitivos e eles criam um ciclo de ansiedade. Então, pessoas que sofrem, por exemplo, de ansiedade, frequentemente têm pensamentos automáticos que alimentam esse ciclo de preocupação e medo. Talvez você já até tenha se pegado, por exemplo, pensando assim: eu nunca vou conseguir, ou tudo vai dar errado. Essas são frases de pensamentos que são automáticos e elas podem surgir em qualquer momento, especialmente quando a gente está sob pressão. Mas o que são, por exemplo, então, os pensamentos automáticos? Eles são aqueles pensamentos que vêm à nossa mente instantaneamente em resposta a uma situação qualquer. Infelizmente, muitos desses pensamentos são negativos e eles são disfuncionais. Como, por exemplo, quando eu digo assim, eu nunca vou conseguir, ou isso sempre dá errado comigo, ou então eu não sou tão bom o suficiente. Segundo a neurociência, nossa mente ela produz cerca de 60 a 90 mil pensamentos por dia. Você ouviu certinho, 90 mil pensamentos por dia. E desses 90 mil pensamentos por dia, uma grande parte dele ocorre automaticamente e muitos são negativos, repetitivos e você quer saber mais? São falsos. A partir do momento em que eu creio e acredito em um pensamento desse que é falso, a partir dali já desencadeou e começou um sofrimento psíquico. Então entender, gerenciar esse pensamento, ele é crucial, ele é fundamental para a nossa saúde mental. Como que eu faço então para identificar e desafiar esses pensamentos? Eu posso fazer, por exemplo, a seguinte pergunta para mim mesma: o que eu estou pensando agora? Essa, por exemplo, é uma preocupação realista. Então, quando você identifica um pensamento negativo, a partir dali você começa a desafiá-lo. Por exemplo, pergunte a você mesmo: existe outra maneira para eu ver essa situação? Ou essa situação é somente essa maneira que eu consigo enxergá-la e que eu consigo lidar com ela? Então, ao entender, por exemplo, e reestruturar esses pensamentos automáticos, você pode reduzir, por exemplo, a ansiedade e melhorar a sua qualidade de vida. Por exemplo, eu ajudo pessoas a identificar suas emoções, os seus sentimentos e eu forneço ferramentas práticas de apoio emocional para elas. Inclusive, essas ferramentas práticas, elas são comprovadas cientificamente pela terapia cognitivo-comportamental. Então, se você sente que a ansiedade está limitando a sua vida pessoal, está limitando você no seu progresso profissional, procure por ajuda. Isso tem solução.
A ansiedade, ela é controlável. A partir do momento que ela te causa uma dor e um sofrimento intenso, existem maneiras hoje definitivas e comprovadas cientificamente que pode aliviar essa angústia, aliviar esse sofrimento que você está passando. Sabe, muitos de nós já sentimos aquela sensação de que a ansiedade está nos impedindo de viver plenamente. Parece que alguma coisa está ali emperrando, que eu não consigo avançar, que isso me paralisa. É como se algo estivesse, por exemplo, constantemente nos segurando, não é? Então, para essas pessoas que passam por isso, eu digo para você que tem solução e é possível transformar essa vida de angústia, de tormento, de sofrimento, numa vida mais prazerosa e você aprender a gerenciar e controlar essas emoções que te trazem sofrimento. Bem, pensar que eu posso dar um primeiro passo e mudar tudo é possível. Então, há uma jornada diária de autoconhecimento e superação esperando por cada um de nós. Então, explorar juntos essas formas de superar esses desafios é a minha missão como psicóloga, entende? Então pode ser o início, por exemplo, de uma vida mais plena, mais satisfatória.